Bem-vindos e bem-vindas, queridos irmãos espíritas ou simpatizantes da nossa doutrina consoladora. Estamos mais uma vez aqui, através desse vídeo, para tentar passar alguns ensinamentos, algumas palavras, consolos, preces e radiações, neste momento tão difícil que todos estão vivendo e que está previsto, né, na transição planetária, né? Estamos vivendo uma grande pandemia, a volta de uma pandemia no mundo, né? Nós aqui estamos numa escala um pouquinho decrescente, mas crescente no mundo, né? Que já estava mais ou menos previsto. E virão ainda outros impactos, né, sobre a natureza, sobre a sociedade, né, sobre todos os seres vivos nessa transformação para um plano de regeneração. Então hoje nós vamos falar também de um momento delicado, que é esse momento que antecede as eleições, as mudanças de governos, e que ao contrário do que muitos pensam, de que o espírita é omisso neste particular, não, o espírita não é omisso e nem deve ser. Nas nossas fileiras espíritas nós tínhamos desde Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantas figuras que agora eu não estou me lembrando aqui, proeminentes, que labutaram no campo da política. Então o espírita não deve ser omisso. Ele não vai fazer política partidária dentro do centro espírita, mas ele vai ter sempre o seu lado, que será o lado humanitário, o lado consolador, o lado solidário e fraternal junto às coletividades. E é isso que está, inclusive, explícito nessa obra, as obras póstumas de Kardec, que é aquela obra, então, do legado que ele deixou, né, que não houve tempo, então, enquanto vivo, dele fazer uma sexta obra, né? Então ficaram alguns resquícios e no último capítulo ele vai falar um pouquinho disso, sabe? E no livrinho que nós vamos ver aqui também ele vai falar, inclusive, sobre corrupção, né? Então corrupção sempre existiu desde que o mundo é mundo, desde que as sociedades existem, né? Desde as tribos e tudo, né? Não é uma particularidade atual e nem do nosso país, né? E sim do mundo, mas que deve ser combatida principalmente pela educação e pelo nosso olhar solidário com o próximo, pensando em uma sociedade fraterna, justa e boa, né? Então hoje nós vamos modificar um pouquinho até as nossas preces aqui, acrescentando coisas um pouquinho diferentes, né? Para sempre visando melhorar o trabalho, né? Vamos ver qual o anjo que vai proteger junto ao mundo espiritual o nosso trabalho de hoje. Então, vamos ver. Caiu o anjo da confiança. E que diz: quando confiamos no nosso potencial interior, jamais desperdiçamos energia. Sentimos confiança quando somos motivados pela verdade mais profunda em nós e não por aquilo que é a expectativa dos outros a nosso respeito. Quanto mais permitimos que a luz da alma flua pelo nosso ser, tanto mais sólidas serão as bases da confiança que nos apoiarão nas nossas ações e decisões do nosso dia a dia. E fica a frase do espírito da confiança que diz: a luz do espírito é a minha sólida base de confiança. A luz do espírito é a minha sólida base de confiança. Se eu estou confiante na luz do espírito, eu vou saber muito bem me posicionar em todos os setores da nossa vida, sejam eles familiares, sociais, emocionais, de forma física, de forma religiosa e de forma política também, social, política e econômica, né? Nós também estamos utilizando ultimamente esse livro aqui, Coragem do Testemunho, do Sérgio Lourenço, né? Onde a gente separa aqui, são lições independentes a cada capítulo, né? Então nós separamos alguma coisa
de que diz assim, faça o que eu mando, né? Aquilo às vezes que diz, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, faça o que eu mando desde que seja dentro dos princípios da fraternidade, do fora da caridade não há salvação. Então diz aqui, ó, desde muito jovem temos ouvido que certa classe de religiosos não segue muito bem o que vive pregando aos seus fiéis. A gente está vendo por aí, né? Até jocosamente se diz, quando algum conselho precisa ser dado, que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Esta observação preliminar vem a propósito do comportamento de parte dos elementos, muitas vezes do clero, né? Não é muitas vezes o caso do espiritismo, né? Que aproveitando a grande crise social por que passa o país, ocupa-se numa obstinada pregação nessa área que chega a assustar. O ideal seria que essa pregação fosse isenta de paixões e totalmente imparcial. Isso representaria a lógica do cristão. O cristão tem que estar ao lado do bem, né? No entanto, tomam às vezes partidos abertamente, demonstrando um sentimento de desagregação e revolta entre os conflitantes e colocando os detentores do poder que não conseguem ou muitas vezes nem querem resolver o problema em situações delicadas. O resultado, como óbvio, é imprevisível e não desejável, né? A fome, a miséria e a carência tão grandes no mundo atual de muitos, é uma situação tão visível que ninguém em nosso país ou no mundo pode ignorar. E isso é fruto da ganância e do orgulho e do egoísmo de nações e de dirigentes, né? Que os representantes políticos dos povos prometem há muitas soluções para esses problemas. Também é conhecido de todos que a divisão das riquezas e dos bens fundamentais da vida não tem às vezes a mínima aproximação do desejável, também é evidente. Às vezes o lixo de países do primeiro mundo, né, mataria a fome de países do terceiro mundo, né? Com tudo isso tão claro e sentido, é muito fácil falar e pregar, às vezes, né, por alguns, demagogicamente, reformas e discursos que até sensibilizam as multidões. No entanto, quem prega deve, antes e acima de tudo, viver na prática do que prega e recomenda aos outros que façam aquilo que recomenda aos outros que façam, seja aquilo que eles fazem, né? Então, nós poderíamos levar como exemplo, né, Chico Xavier, não é? Que foi o missionário de Uberaba, que vivia naquela cidade, humildemente pregando e consolando, e que tinha como recinto de encontro com os homens e com os espíritos um modestíssimo local. Transferir sem demagogia, ele fazia todas as doações que eventualmente recebia para os carentes e necessitados. De nada precisava, vivia do seu modesto trabalho e jamais viveu às expensas do povo. Estava bem com Deus e o pouco que tinha lhe era muito. Isso lembra quem? Isso lembra Jesus ao seu tempo, né? Que pregava nas catacumbas, nas beiras dos rios, embaixo das árvores, sem templos suntuosos e que nunca quis nada para si mesmo, a não ser pregar o bem para a humanidade, né? Então é fundamental que os espíritas se conscientizem disso, da importância das suas escolhas, né? Se é pregado pela nossa Constituição de que nós temos que votar, nós temos que votar. E temos que votar sempre naqueles que nós, ao procurarmos saber sobre a ideologia daquelas pessoas, daqueles partidos, optarem pelos que estão mais próximos dos desvalidos, como faria Jesus, como fazia Chico Xavier e todos os outros que a gente conhece aí, que praticaram a política e eram espíritas, né? E continuam ainda existindo, né? Então é fundamental que os espíritas se conscientizem disso. A doutrina espírita hoje é a salvação de todos aqueles que, insatisfeitos por esses absurdos que vêm na sociedade por aí, pelas grandes diferenças sociais, vem ao núcleo espírita buscar o consolo e a coerência. É preciso que esteja preparado para receber
dentro do seio da verdade eterna, essas sofridas almas, principalmente agora, né, com tanto desemprego, tanta fome, tanta doença, tanta morte, né? Pregar e viver o que se prega são duas condições que não pode estar em hipótese nenhuma separada, sob pena do descrédito. O homem já sabe e sabe bem discernir as coisas, né? Todo mundo conhece os dois caminhos, né? A estrada do bem e a estrada do mal. Resta nós analisarmos muito bem na nossa consciência qual o melhor caminho nesse momento de decisões que nós vamos enfrentar ali na frente. E que seja a decisão sempre pela maioria dos desvalidos e não sobre o individualismo, sobre aquilo que a gente queira para nós, não, aquilo que a gente queira para os outros, né? Em sintonia com o melhor para a sociedade. E agora então vamos dar início à nossa sessão de preces e radiações em nome de Deus, de Jesus, das equipes espirituais que nos assistem, né? Vamos dar início então a essa sessão rogando para que tenhamos um lindo trabalho, uma linda semana com bênçãos divinas de amor, paz, saúde, proteção e justiça, né? Orando pelos aqueles que estão desencarnando, pelos que já desencarnaram, pelas aflições da vida, pelas doenças, pela cura, pela nossa família, pelos nossos ares, por todos nossos lares, por todas as nossas aflições e pelos sofredores do corpo e da alma. Então, vamos orar dizendo, botar então todo o nosso coração à disposição do mundo maior, então descruzando pernas e braços, elevando pensamentos, se quiserem fechar seus olhos, dizer, numa conversa amiga, Senhor Jesus, dai-nos a paz, dai a paz para as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos irmãos. Dai a paz principalmente aos nossos inimigos e que eles possam perdoar-nos naquilo que fizemos nesta vida. Perdoe, Jesus, as nossas faltas. Pedimos para que possamos com elas aprender e crescer como lições, crescer na espiritualidade em direção a Ti. Pedimos que não nos percamos em culpas inúteis, mas que possamos simplesmente não cometer os mesmos erros, estar sempre a nos transformar e com isso não precisarmos passar pelas mesmas provas. Ajuda-nos, Senhor, para que não queiramos impor a nossa vontade aos outros, e sim buscar sempre o bom senso com a maioria. Esteja Jesus, o Senhor, e seus anjos mensageiros sempre junto de nós, para que possamos sempre contar com seu auxílio no nosso trabalho cotidiano, na nossa vida espiritual e no contato com os nossos irmãos em sociedade. Esperamos, Senhor, poder ser digno da sua ajuda, da sua confiança e que não o decepcionemos nunca. Que estejamos, Senhor, sempre prontos quando precisares de nós. Sendo assim, Jesus, que a nossa vida seja sempre pautada pela sua palavra, pela sua vontade e pelos seus desígnios. Obrigado, Senhor, por tudo que temos, por tudo de bom que recebemos, que tudo que somos, que assim seja. Agora vamos fazer, então, um Pai Nosso, um pouco diferente, mas também muito bonito, como aquele ditado por Jesus, né? Pai Nosso, renove as minhas forças todos os dias e libera o milagre que eu tanto espero. Guia-me no caminho da justiça, ilumine todos os meus passos e guarde todas as pessoas que eu amo. Protege, cura e abençoe todas as pessoas que estão desempregadas, acamadas, com doenças, com dependência química, com depressão e com miséria, com fome e com todas as mazelas da nossa sociedade. Derrame suas bênçãos e entregue a chave da vitória e o seu milagre para cada um dos seus filhos. Que Deus coloque nas suas mãos minha família e minha vida para o Senhor encher de alegria, de paz e de felicidade todos os dias. Que assim seja. Agora vamos fazer então uma oração de gratidão, né? Não deixa de ser as orações que nós já fizemos,
mas uma oração mais nítida de gratidão que eu achei muito linda, que eu encontrei, que diz: obrigada, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigada por todas as vidas que eu já tive na carne. Obrigada pelos meus pais e parentes que me antecederam nessa jornada. Obrigada pela minha família, amigos e irmãos a caminho, porque bem sei que estás em mim e estás em todos eles. Obrigada por seu amor infinito, que me tira do comodismo, trazendo-me as dificuldades que na verdade são oportunidades para meu crescimento intelectual e moral. Obrigada pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais pacientes, tolerantes, humildes e benevolentes. Obrigada pelas pessoas que me amam, que me toleram, aceitando-me e não me julgando. Obrigada por mais um dia de sol, de chuva, de raios, de ventos, de calor, de frio, que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e também por mim mesmo. Jesus, Mestre Maior, obrigada pelo Evangelho, a boa nova de luz que nos deixaste e que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons espíritos, obrigado pela compreensão, paciência e tolerância, que eu possa também proceder dessa forma com meus irmãos que estão a caminho nessa jornada comigo. Obrigada a todos que de alguma forma me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos teus filhos e, sendo assim, sendo filhos de um mesmo Pai que nos ama igualmente a todos indistintamente. Obrigada, Pai, Senhor da vida, que assim seja. E encerrando então essa parte das sessões de prece e radiações, pensemos que onde nós estivermos, sejamos quais forem as nossas dificuldades, problemas ou doença, que o Senhor nos reconheça que somos os seus aprendizes. E por acréscimo de misericórdia, não nos entregues a nós mesmos. Renova-nos no que somos para que sejamos o que devemos ser, de acordo com os teus desígnios. Seja qual for a tarefa da tua infinita bondade, Ele nos situe nela, ensinando-nos, Senhor, a compreender e amar, abençoar e servir contigo hoje e sempre. Que assim seja. E nos aproximando então da segunda parte dos trabalhos, onde nós vamos ver em obras póstumas, né, que foi aquilo que foi o legado de Kardec, né, o que ele fala a respeito de poder, de corrupção, de educação. Então, no preâmbulo, ele fala assim: os males da humanidade vêm da imperfeição dos homens. É pelos seus vícios que se prejudicam uns aos outros. Não é pela política, né? É pela aqueles que fazem a má política, né? Enquanto os homens forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses engendra sem cessar só miséria, fome e desespero. Isso está escrito em Obras Póstumas de Kardec. Boas ideias contribuem sem dúvida para a melhoria do estado social, mas são impotentes para assegurar a felicidade da humanidade, porque não fazem senão comprimir as más paixões sem aniquilá-las. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras, e elas não reprimem senão os atos maus mais salientes, sem destruir a verdadeira causa. A verdadeira causa será sempre o orgulho e o egoísmo. Aliás, a bondade das leis está em razão da bondade dos homens. Enquanto estes estiverem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em proveito das ambições pessoais e não coletivas como tem que ser. A lei civil não modifica senão a superfície. Só a lei moral pode penetrar o foro interior da consciência e reformá-lo. Estando, pois, admitido que a contusão causada pelo contato dos vícios que tornam os homens infelizes, o único remédio para os seus males está no aperfeiçoamento moral.
uma vez que as imperfeições são a fonte dos males, a felicidade aumentará à medida que as imperfeições diminuírem. E, por consequência, a sociedade e a política também serão melhores, né? Por boa que seja uma instituição social, se os homens são maus que a presidem, falsar-lhe-ão e lhes desnaturarão o espírito para explorá-las em seu próprio proveito. Quando os homens forem bons, farão boas instituições, e elas serão duráveis porque todos terão interesse em sua conversão para o bem. A questão social não tem, portanto, seu ponto de partida na forma de tal ou tal instituição política. Está inteiramente no aperfeiçoamento moral dos indivíduos e das massas que a compõem. Aí está o princípio, a verdadeira chave da felicidade da humanidade, porque então os homens não pensarão mais em se prejudicarem uns aos outros, e nem unicamente em si mesmo. Não basta colocar um verniz sobre a corrupção. Isso é Kardec falando em 1860 e poucos. Não basta colocar um verniz sobre a corrupção. É a corrupção que é preciso extinguir. E como ele diria que a corrupção tem que ser extinta, né? Ele diz, não basta passar uma camada de verniz à corrupção, é preciso extirpá-la. É pela educação, mais ainda do que pela instrução, que nós transformaremos a humanidade, né? Isso está aqui, mas eu quis apenas fazer um resumo, né? Então, o princípio da chave da felicidade da humanidade está quando os homens não pensarem mais, como eu disse, em prejudicarem uns aos outros, né? Então, o princípio do aperfeiçoamento está na natureza das crenças, porque as crenças são o móvel do nosso pensamento e das nossas ações. Modificando, então, os sentimentos, esta também estão nas ideias inculcadas desde a infância, identificadas com o espírito, e nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão podem fortificar e não destruir. Será pela educação, mais ainda do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E dando um pulo aqui neste último capítulo, Kardec diz, né, que as descobertas da ciência glorificam a Deus em lugar de rebaixá-las. Não destrói senão os que os homens edificaram sobre as ideias falsas que se fizeram de Deus. O espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que estava no erro sobre um ponto, ele se modificar-se-á sobre este ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceitará, né? Isso está na Gênese também, tá? Na página 39 também, tá? Então, era isso que a gente queria falar hoje, tá? Então, que muitas pessoas desprezam no momento atual essa importante decisão que tem nas mãos de elegerem pessoas que o representem na sociedade para fazer o caminho do bem em todas as questões que vão ser debatidas, né? Então, serão debatidos futuramente a questão do aborto, né? Nós somos sempre pela vida, né? Serão debatidas as questões sobre a eutanásia, sobre pena de morte, sobre violência. Então, sobre tudo, o espírita deve ter uma opinião baseada sempre nos princípios, né, da moral, da justiça, da caridade. Porque a nossa doutrina não é aquela que diz fora do espiritismo não há salvação. É aquela que diz fora da caridade não há salvação. Então, eu desejo a todos vocês uma boa semana. Se vocês gostaram, então vocês se inscrevam no canal, que eu sempre esqueço de dizer, tá? Porque a inscrição no canal é que faz subir a palestra, tá? É que faz com que mais pessoas, tá, possam ver. Então, inscreve, curte, e aí o sininho, aciona o sininho, e o sininho vai dar o sinal de quando tem vídeo novo, né? E que vocês possam, então, se informar. Dessa vez, então, ainda vou dizer a vocês que botem, se vocês quiserem, comentários a respeito de outros temas que vocês queiram ver abordados, tá?
Isso tudo está sempre na parte de baixo aqui do vídeo, tá? À direita tá ali o inscrever-se, tá? Ser membro do canal, né? Curtir, compartilhar. Compartilhe assim, ó, não fiquem para si com nenhum conhecimento, como a gente sempre faz, né? O verdadeiro professor, aquele que detém algum conhecimento em qualquer área que seja, ele deve passar esse conhecimento, né? Então vocês passem a mais pessoas para que elas possam compartilhar com as outras se vocês acharam que foi algo que acrescentou para vocês, que foi bom, né? E desta maneira, então, nós estamos aqui nos despedindo, desejando então paz, luz, desejando que todos toquem o seu coração pela fraternidade, que ao ver uma pessoa, uma criança, numa sinaleira pedindo alguma coisa, não fiquem pensando o que pode ser aquilo, né? Abram o seu coração, deem aquilo que vocês puderem, sabe? Então não importa o que a pessoa vai fazer com aquele dízimo que tu deu, né? Importa que o dízimo nunca seja obrigatório, como nós vemos noutras crenças, né? Nós espíritas, não, somos livres, libertos e podemos ajudar sempre que possível, ser solidários com aqueles que estão numa situação pior que a nossa, aqueles que perderam seu emprego durante a pandemia, aqueles que por algum motivo tiveram desavenças na família e foram para o outro lado, se separaram, que a gente possa ser sempre aquele ombro amigo, aquele consolo, passar a melhor palavra possível, já que não podemos passar presencialmente, estamos passando através do vídeo, né? Sempre assim, vou inclusive abrir o canal para que as pessoas possam botar assim, ó, quiserem acrescentar nomes de pessoas para que nós possamos orar e vibrar por pessoas que estão passando qualquer problema, qualquer dificuldade, já que nós não estamos presentes na casa espírita, nós possamos nesse momento aqui das preces e radiações dizer o nome dessas pessoas, né? Não precisa citar qual é o problema, né? Intenção delas é, como disse aqui a minha ajudante, não precisamos às vezes citar o nome, mas se for necessário, também citamos o nome também, para formar uma egrégora toda em favor daquele necessitado, tá? Que todos nós possamos nos tornar mais humanos durante esse período de que nós estamos assim nesse isolamento social, que ele nos faça nos aproximar mais de Deus, do mundo espiritual, do nosso eu interior e dos nossos mentores. Que todos fiquem bem, paz e luz, uma boa semana a todos. Não esqueçam então de botar ali os comentários daqueles que vocês queiram ajudar de uma forma ou de outra. Pedindo sempre que não sou eu que vou fazer, né? Mas um veículo, né? O médium é um veículo do mundo espiritual. Então, boa semana a todos vocês e nos encontramos em breve.